Vamos compartilhar, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fototerapia. É um assunto extremamente importante para a formação de vocês. E aí vocês terão a oportunidade de conhecer um pouquinho as diferenças entre LED, entre laser, afinal de contas, qual que nós devemos usar, qual que nós devemos investir. Então, eu particularmente considero um assunto extremamente importante. Vocês me perguntam muito sobre esse tema. E claro que por que eu vou usar responder um tema como esse se nós temos a possibilidade de conversar com um especialista, né? Então, vamos que vamos. Boa noite, gente. Boa noite, prof. Estou muito feliz por estar aprendendo. Deus te abençoe. Amém. Enquanto a gente espera um pouquinho a galera entrar, eu já vou colocar o professor. Eu vou fazer um comentáriozinho, só para passar uns 2 minutinhos aqui conversando com vocês. Hoje eu assisti um filme com a minha família aqui em casa, e esse filme ele era sobre, eu achava que era sobre tubarão, gente. A gente queria um filme de tubarão. Assistimos o filme inteiro para descobrir que o filme não era de tubarão. É porque a gente é dessa, né? E aí o que acontece? Mas o filme era um filme baseado em fatos reais, eu não consigo lembrar o nome agora. Fato é, por causa de uma brincadeira, e eu vou falar isso só porque isso é uma coisa que me incomoda muito. Aí eu vi no filme e eu falei, gente, eu, Cristiana, eu não gosto de algumas brincadeiras. Eu sou super brincalhona, mas quando eu falar pra você que eu não gosto de uma brincadeira, eu não gosto da brincadeira. Só que eu sou assim, e eu respeito. Se você falar pra mim, por exemplo, que você tá num churrasco e você não quer ser jogado na piscina, eu acho que você não tem que ser jogado na piscina. Faz sentido? Se você falar pra mim que você, sei lá, não gosta de bolo, eu não sou a pessoa que vai esfregar o bolo na sua cara. Então, eu nunca tive esse tipo de humor ácido, né? E odeio quem tem. E aí, por que eu tô falando isso pra vocês? O filme consistia... um dado momento, uma mulher tinha um trauma de infância com a água. E eles estavam tudo num iate, na beira-mar e tudo mais. Aí o cara pega a mulher que tinha trauma de infância, e ela não queria entrar, ela tava com a boia e tal, e se joga no mar. Quando eles estavam lá dentro, lá no mar, com todos os amigos, o marido dela e tudo mais, eles chegaram à conclusão de que eles estavam no mar, em alto mar, mas não tinha escada para subir. Resumo da história, gente. Eu não vou falar aqui o final do filme, mas foi assim um filme com muita reflexão nesse sentido, por causa de uma brincadeira infeliz de um cara que não calculou o risco, né? Se jogou, não analisou todo o contexto e muitas pessoas foram prejudicadas por causa disso. Então, quando vocês estiverem, né, em algum lugar, público ou não, com a sua família ou não, com seus filhos ou não, respeite a opinião do outro. Eu acho que brincadeiras devem ser sempre respeitadas. Às vezes a gente tem um senso de humor, né, e a pessoa não gosta. Você já viu esse filme? Eu não consigo lembrar o nome do filme agora. E eu acabei de assistir, tem pouco tempo. E, pois é, vocês concordam comigo, gente, que esse filme me fez refletir tanto. Ontem, por exemplo, eu estava na casa da minha família, e em um dado momento eu fui contar uma história da nossa infância, e aí fui contar essa história de forma muito pejorativa, se referindo à minha irmã. Olha pra você ver como a gente se trai, né? Aí fui contar a história e falei, porque fulano, minha irmã, porque fulana sempre foi assim, não sei o que, coisa e tal. E fui contar uma determinada história. Ela olhou assim pra minha cara e falou assim, nossa, eu odeio a forma como você fala de forma pejorativa. Gente, eu fiquei tão sem jeito, aí eu olhei assim pra ela e falei assim, olha, eu posso continuar a história? Se você não quiser, eu não conto, porque ela está certa, eu estava errada. Eu tava errada. Então, assim, é isso. A gente tem que ter... É tão lindo quando a gente tem esse limite, sabe? A pessoa fala assim, cara, não faz isso, eu não gosto. Aí, um exemplo, tô com essa roupa. Aí, vivo de roupa estampada. Aí você fala assim, cara, não para de falar da minha roupa, eu não gosto. Aí você olha e fala, cara, de fato não tenho que falar da roupa da pessoa. De fato não tenho que jogar ela no mar. De fato não tenho que jogar ela na piscina. Não tenho que pegar um bolo no aniversário dela e jogar na cara dela. Eu sei que não é o nosso assunto, eu tô esperando entrar mais pessoas, mas acaba sendo um ensinamento de vida. Nesse filme, gente, muitas coisas tristes aconteceram, coisas muito tristes, e é um filme baseado em fatos reais. Talvez por causa disso ele tenha mexido tanto comigo. Então, um filme baseado em fatos reais, onde várias pessoas foram muito amplamente prejudicadas por causa da infantilidade de um cara de 40 anos de idade, né? Então é isso, tá? Então, reflexões aqui de Cris Mendanha. Então, pode ser com a sua irmã, pode ser com a sua mãe, pode ser com seus filhos. A gente tem mania de não aceitar as cortadas dos nossos filhos. Isso, Pânico em Alto Mar. Isso mesmo, querido. Pânico em Alto Mar é o nome do filme. Filho mesmo, gente, nossa, eu respeito muito a opinião dos meus filhos. Muito. Se meu filho falar pra mim que não quer uma coisa, eu falo, tá bom.
no sentido assim, literal, que não tem a ver com a minha criação e tem a ver com o gosto dele, eu falo, tá bom, meu filho, me perdoa. Mamãe não faz mais, você está certo, eu estou errada. Tá bom? Então é isso. Vamos que vamos colocar o professor. Professor, você tá aí, meu querido? Querido. Precisamos respeitar o próximo. E a gente não tem esse hábito, gente. Prova disso é eu ontem com a minha irmã. Menos espero, vem fazer um comentário de forma altamente pejorativa, expositiva, desnecessária. Não tinha maldade no meu coração, porém, quando eu menos esperei, eu tava caindo no erro de fazer as merdas que a gente faz todo dia. Então a gente tem que começar... Aí o professor entrou. Aí antes de eu colocar o professor, só vou fechar esse assunto. O trabalhar das virtudes consiste em nos avaliar, né? Muitas vezes a gente não está se avaliando, a gente é cheio de dica. Faz isso, faz aquilo, aquilo outro, mas não se avalia. E eu acho que esse exercício da gente se avaliar, ele é muito, 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 muito importante. Pronto, deixa eu colocar o professor. Pra gente poder trabalhar a empatia sobre a dor do outro. Não importa, não nos cabe ficar classificando a dor. Oi? Olá, Cris. Tudo Olá, bom, boa noite a professor? todos. Tudo bem? Tudo bom, meu amor. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer muito a sua participação. É muito bom te ter aqui. Eu já comentei mais ou menos que eu te conheci num congresso de tricologia. Aí depois Sim. tive a oportunidade de ser a sua aluna, de te conhecer um pouquinho mais. Você já palestrou num congresso que eu fazia antes, que agora eu não estou fazendo mais o congresso de terapia capilar. Mas eu vou deixar, gente, eu vou tirar os comentários do professor e para o final a gente vai abrir para perguntas, tá? Mas eu quero, professor, que você se apresente para quem está nos conhecendo. Fala também, todo mundo está vendo aqui em cima seu Instagram, mas fala também para as pessoas te seguirem depois. Vamos lá. Legal. Primeiro, muito obrigado pela grande oportunidade, Cris. Obrigada, você. É um prazer imenso estar aqui nesse momento. Eu sou formado em Física, né? Boa noite a todos. André Luiz Ramos, sou formado em Física pela Universidade de São Paulo. Desenvolvi toda a minha formação em Física voltada à parte de Biofísica, Física Médica, cursando várias disciplinas na área de saúde, inclusive junto com o pessoal da medicina. Uhum. Durante a graduação, cursei a disciplina de laser, eu me encantei com laser de baixa intensidade, laser de alta, participava até de várias coisas, né, até cirurgia cheguei a participar, e aí eu fui para o mestrado em laser, Olha né, que Instituto legal. de Física, também da USP, e com uma coorientação de médicos, né, e então eu terminei meu mestrado em 2011, estudando a dose do laser, como que a luz do laser, e também, obviamente, do LED, né, como que ele se propaga na pele, como atinge, né, as camadas da pele, e além disso. Então, eu me especializei da dosimetria, na parte da dose da luz, que pode melhorar ainda mais o resultado dos tratamentos clínicos. E aí, claro, a partir disso, comecei a dar aula nas universidades, palestras, participação de congressos, publicação científica também, congresso, nos Estados Unidos, na África do Sul, no Brasil, e hoje, atualmente, eu ainda continuo dando aula, mas também parti para parte de cursos online Sim. e desenvolvo algumas tecnologias novas que estão para vir aí ajudar vocês também na área de tricologia. Ai, que Coisas que ainda legal. não existem ainda. De laser como fototerapia também ou outros tipos de tecnologia? As duas coisas, tanto de fototerapia, como também outras tecnologias que envolvem campo magnético, essa parte também. É bom que você já tem aqui uma pessoa para testar, se você precisar, por favor. Né? A gente pode conversar e eu testo quando você trouxer para o Brasil, enfim, a gente vê isso Com depois. certeza. Vou ter o maior prazer em participar. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu queria, você já se apresentou, obrigada, gente, um super currículo, né, para a gente poder aqui ter a honra de ouvir um pouquinho do professor. Eu queria te fazer algumas perguntas bem simples. São perguntas que eu escuto todos os dias e eu vou Sim. direcionar a você que é especialista, tá? O que de fato é um laser? O que é fototerapia? O que é um LED? Explica de uma forma bem simplista para todo mundo entender a diferença de um de outro, enfim. Sim. Pessoal, é assim, o laser, ele é uma fonte de luz onde todos os fótons são fabricados, eles são ali criados naquela forma, gerados todos idênticos, né? E o laser emite a luz sempre com feixe bem delimitado, bem pontual,
além de toda essa onda eletromagnética ser coerente, ou seja, todos os fótons são iguais. Já lá no LED, ele já abre mais, ele tem uma abertura maior, a faixa de comprimento de onda pode aumentar um pouco, em termos de a faixa mesmo, um LED vermelho, mas é uma faixa de vários vermelhos ali misturados, e o tipo de emissão é diferente. Então, o laser tem essa propriedade dos fótons serem idênticos, enquanto o LED não. O LED ele diverge mais, enquanto o Ele laser chama de costuma amplo ser espectro, pontual. que abre um pouco mais a Ele, aplicação, a área de ele, ele, aplicabilidade. isso, ele tem uma dispersão maior e consegue pegar uma maior área. Foi então que os pesquisadores decidiram montar laser com cluster, onde tem, por exemplo, 4 lasers juntos para pegar uma área maior, parecida com LED. Só que eu digo só um detalhe: para células, não há diferença se o fóton veio de um laser ou de um LED. Ah, que Então, coisa por boa. isso é maravilhoso, né? Porque o efeito fotofísico-químico acontece da mesma maneira. E deixa eu te fazer uma pergunta. O fato de o laser ser mais colimado, né? Ele é mais Sim. pontual. E o LED ser mais de amplo espectro, você acabou de me dizer que a célula não vai conseguir perceber diferença, ela vai reagir bem ao LED ou ao laser. Mas qual seria, nos explica o que seria essa questão do namômetro? Por que um tem 430, eu acho, 460 namômetros, que é o LED, e o laser vai ter ali eu esqueci o nome do nome agora, que é o namômetro. Você acabou de falar e eu também falo, mas O comprimento o de onda. comprimento de onda. Isso, e o comprimento de onda do laser, ele é maior na faixa de 600, sei lá, 630, 650. O que difere um do outro? O que isso influencia num tratamento? Ok, ótima pergunta. Nós temos LEDs no uso na tricologia de comprimentos de onda menor, né, Uhum. como sendo o azul, que é de 470 nanômetros, de fato, o laser costuma ser de comprimento de onda maior, na ordem de 650. Uhum. Mas nós podemos também ter LED vermelho, LED de 650 nanômetros, né? Uhum. Assim como o laser. E existem, além dos LEDs azuis e verdes, que o verde é de 530 nanômetros, já existem lasers verdes, existem lasers azuis, só que não são utilizados na área médica, ou pouco utilizado. Um laser azul é mais utilizado em outras áreas, não na área médica, mas também existe. Agora, a grande questão é que o LED azul é bom ele ser um LED, porque ele abre mais, e o Uhum. azul aumenta a temperatura. A luz é formada por fótons, que são pacotes de energia. Os pacotes de energia do LED azul, da cor azul, né, que a gente detecta como cor azul, eles aquecem a pele. A melanina absorve mais no azul do que no vermelho. Sim. Então, por isso que a gente utiliza laser vermelho e o LED azul, porque o laser vermelho ele não queimaria a pele, né? E Sim. por isso a gente usa o LED azul, porque tem que dispersar mais para não aumentar tanto a temperatura. Essa é a Então, sacada. então, se eu tivesse, por exemplo, um LED, desculpa, se eu tivesse usando um laser azul, provavelmente eu poderia ter algum efeito de aumentar ou até mesmo queimar a pele do meu paciente. Exatamente. Por Entendi. isso não existe para nós usarmos. Perdão. Não, imagina. E aí, quais são os benefícios do LED? Vamos começar com o LED, tá? Pensando um Sim. pouquinho no LED, se você puder falar para a gente quais tem disponíveis no mercado e quais são, de forma muito simplista, os benefícios dos LEDs disponíveis no mercado para a nossa pele. No caso, a gente usa o Ótimo, couro cabeludo, né? ótimo. O LED azul é um LED fantástico. Ele, o azul ele consegue estimular a Uhum, hidratação da pele. sim. Então, quando você aplica na região do couro cabeludo, você consegue tratar quando fótons azuis
são absorvidos na região do interstício, né? Sim. O LED âmbar, ele também é fantástico. Ele consegue estimular a formação de proteínas. Ele estimula o retículo endoplasmático rugoso e promove o aumento da síntese de colágeno, Uhum. tá? E também de outras proteínas. Então, esse é o LED âmbar, que é um amarelo alaranjado, né? Hum. Esses são os LEDs, digamos assim, que principais para esses efeitos. No Aham. final, vou contar um outro efeito muito importante. Tá. Nós também podemos usar o LED vermelho? Sim. O LED vermelho é o principal para o tratamento de alopecia, todos os tipos de alopecia, porque o LED vermelho, os fótons, vou falar essa palavra fótons de novo, o vermelho, ele, quando absorvido pelas células na papila dérmica, promove a proliferação. É um efeito de bioestimulação que multiplica a quantidade De célula. dessas células importantes, né? Uhum. Fibroblastos, queratinócitos, enfim, melanócitos, e estimula o crescimento do fio. Além de ser o LED vermelho, o responsável por levar aquele folículo à fase anágena, que é a fase de crescimento do fio. Sim. Esta é a grande sacada do fóton vermelho. E os fótons vermelhos, repetindo, eles tiram o folículo da fase catágena, ou as suas fases, né, que tem a liberação do fio, para voltá-lo na fase anágena, e aí você tem o crescimento. Que show. Isso vai servir tanto para o LED quanto para o laser. Exatamente, exatamente. E Vermelho essa é na a cor. grande dádiva, né? Uhum. Porque o LED vermelho, Cris, e amigos que estão nos assistindo, o LED vermelho, ele tem um custo Muito menor. mas é um custo menor comparado ao laser. Geralmente os lasers vermelhos, os aparelhos que nós temos no Brasil, grande parte são importados, vem da China, vem de outros países. Já o LED é muito mais fácil. Nós temos hoje uma tecnologia de LEDs muito abundante e o custo é menor. Então, mas você pode ter o seu aparelho com custo menor e ter o mesmo resultado, só que desde que aconteça uma coisa, Cris, desde que a intensidade do seu LED seja a intensidade necessária, que é a quantidade de fótons Uhum. necessários para ter o resultado. O Porque que que assim você como. indicaria? De quantos joules você indicaria a gente usar no LED vermelho? Olha, no LED vermelho, ou seja para o LED vermelho ou mesmo para o laser vermelho, é muito importante nós chegarmos a uma energia de 16 joules a 20 joules para ter uma máxima eficácia dessa bioestimulação da luz. Muitos. Deixa eu te fazer uma Sim, pergunta. Uma vez eu dei uma olhada num estudo científico de mostrando o seguinte, que quando eu tenho o laser, gente, ele é biomodulador. Quando eu tenho uma alta incidência de energia, esse estudo científico, ele me mostrava que eu poderia ter uma saturação celular. Então, que eu deveria trabalhar com uma quantidade de entrega de energia na célula, vamos supor que é o comum na terapia capilar, entre 4 5 joules por centímetro quadrado. E eu fiz o seu curso, eu lembro que no curso a gente tinha essa perspectiva de chegar até 16 joules, e aí aquilo nos chamou, porque foi o tema da sua palestra, né? Nos chamou bastante atenção, todo mundo virou aquele. A tricologia só falava disso no outro dia. E aí eu fui um pouco atrás e tudo mais. Eu li o material que você nos mostrou no estudo, mas eu cheguei a ver em algum outro lugar, algum outro estudo, mostrando a possibilidade dessa saturação da célula. Ou seja, ela já começa a ter uma degradação mesmo, podendo, se eu não estiver viajando, confundindo, podendo chegar até a apoptose da célula, ou seja, até a morte da célula. Me conta um pouquinho disso, me conta até para eu, seria para mim mesmo, assim, me desmistificar um pouquinho, porque eu acabo que eu voltei para energias mais convencionais com medo de prejudicar os resultados com as minhas clientes, com as minhas pacientes. claro, essa é uma outra pergunta fundamental, porque é assim, antigamente digo anos 80, anos 90, preconizava-se, sim, o uso de doses bioestimuladoras como 4 joules, não é? Sim. 2 joules, 3 joules, doses mais baixas, né?
E ao longo do tempo, surgiram novos estudos em que, de fato, isso acontece. Tem uma certa dose de luz que pode ocorrer uma bioestimulação, você estimular a vida celular, a proliferação celular, a estimulação do crescimento capilar, mas se você passar de um platô, você já passa a ter uma bioinibição, Isso. né? É exatamente o que acontece. Agora, estudos mostram o seguinte, que quando a luz interage com a pele, uma grande porcentagem é refletida. Em torno, nós estamos falando aí de uma ordem de 70 a 80% de reflexão. Uhum. Não Quando havendo, essa então, a luz... absorção completa. Isso, se ela é refletida, ela não entrou, não atravessou a epiderme e não atingiu a derme. A quantidade de fótons que chegam ali na derme para estimular o crescimento do fio é praticamente ali 20%. Então, Uhum. quando você ajusta, por exemplo, 16 joules no seu aparelho, o que vai realmente ser absorvido pelas células na derme, responsável pelo crescimento do fio, é uma quantidade ali, vamos pensar, em torno de 15%, é muito mais baixo. Muito E menos. aí os estudos in vitro mostram, o que são os estudos in vitro? São aqueles estudos feitos em células direto. Sim. Eles comprovaram para várias linhagens de células quantos joules você consegue estimular o metabolismo celular, a síntese de colágeno, a proliferação delas, a mitose, aumentar uma taxa de mitose, né, multiproliferação, e para quantos joules acontece essa degradação que você muito bem colocou. Sim. Para essas células ali in vitro, ou seja, elas estão fora da pele, né? Não tem resistência à luz direta. Tem uma quantidade de joules específica ali, bem pequenininha. Sim. E que essa faixa para ter uma bioestimulação, ela é uma faixa em joules já conhecida e que para você ter essa faixa de estimular a célula, quando aplicando nela pela superfície da pele, se você ajusta 16 joules fora da pele, lá dentro você tem essa dose exata que precisa. Que a gente precisa. Para ter a máxima estimulação sem a bioinibição. Então, é um Entendi. estudo que nós fazemos na física, Cris, e aí onde veio o meu mestrado, de estudar as camadas da pele, o quanto há de perda de luz para cada camada de pele, até chegar, por exemplo, no tecido adiposo ou no músculo. E Sim. essa perda é tão grande que chega a pouquíssima quantidade de luz dentro dessas células. Se você ajustar 4 joules, que é uma energia convencional, há muito tempo, de fato, vai ter um estímulo? Vai. Mas se você coloca 16 joules, embora pareça ser muito grande comparado a 4, a perda ainda é muito grande, é significativa. Então Sim. lá dentro não chega a ter nenhum dano, mas sim, você consegue estimular uma máxima resposta dessas células. Essa E a célula. gente percebe clinicamente os resultados. Cris, é assim, as clientes elas ficam emocionadas. Os casos de alopecia areata, alopecia androgenética, eflúvio telógeno, assim, devolve a autoestima mais rápido, porque o resultado é muito mais rápido nessas doses, aparentemente maiores, Maiores. mas só que acima de 20 joules, 25 joules, aí já não se recomenda. Aí, de fato, você pode entrar na bioinibição e, quem sabe, aí atrapalhar o processo. Entendi. Gente, que loucura, né? Ai, meu Deus, que eu vou voltar a pensar nisso, vou falar depois com você pelo WhatsApp, porque aí eu acabo que Uhum. a gente tem muita responsabilidade, né? Falei, gente, vamos voltar para a dosagem mais baixa. E Sim, aí confesso que depois parei de estudar sobre dosimetria e tal, enfim, mas aí esse assunto é interessante para a gente voltar a ter esse olhar sobre a dose ideal. Falando um pouquinho dessa questão de absorção de energia, eu tenho uma dúvida sim. que todo mundo me faz, eu já tenho uma opinião não formada, mas eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, e eu quero saber o que você acha. O que você Uhum. acha dos capacetes que são bastante usados nas clínicas e consultórios, tendo em vista o que Sim, você acabou de me colocar? Como nós vamos ter uma quantidade muito grande perdida, o ideal sim. é a gente colocar o laser em contato direto com a pele, não é?
Isso. Quando eu coloco esse capacete por cima do meu cabelo, eu, Cristiano, entendo que a própria fibra, a própria haste capilar, vai ter a capacidade de obstruir, digamos assim, a entrada da quantidade de energia que eu preciso. Porque ele vai ficar Sim. aqui em cima, não vai haver uma separação desse cabelo. Na sua visão, um paciente que usa ou em casa, de forma doméstica, ou dentro de um consultório, de uma clínica, só aquele capacete. Não sei se você já leu também algo sobre isso, se você tem alguma experiência nesse sentido. Sim. Você acredita que vai ter o efeito adequado ou não? Sim. Esses capacetes, eles começaram a serem usados nos Estados Unidos, né, que é uma cultura diferente de terapia capilar, eles usam muito isso, e tem até alguns que vão dentro do boné, né, Uhum. Isso. do indivíduo dentro do chapéu. Esses, para funcionarem, tem que aplicar por um tempo muito maior. Para ter alguma resposta biológica, tem que ser um tempo muito longo. Estamos falando aí de mais de 40 minutos de aplicação, porque realmente tem uma perda, sim, por causa, né? Tem uma camada de perda. É, tem resultado? Cientificamente comprovado? Sim. Há Uhum. uma boa parte desses equipamentos americanos, e que, inclusive, só abrindo um parênteses na sua resposta, foi que eu coloquei nesse livro aqui que eu escrevi, que eu fui convidado por professores da Harvard Medical School, lá no MIT, em Boston, onde é a Bíblia do Laser, né? É o Handbook de Laser Terapia. E eu fui convidado para escrever o capítulo de terapia capilar. Sim. E eu coloco nesse capítulo as informações a respeito dessa parte da dose que a gente acabou de conversar, e que eles, assim, aprovaram por ser uma visão inovadora. E essa parte dos capacetes também, de fato, tem uma perda. Eles, dependendo da intensidade que eles tiverem em miliwatts, por serem mais fracos em termos de intensidade, tem que aplicar, assim, 1 hora para ter algum resultado. Então, aqui no Brasil, nossa cultura é um pouco diferente. As pessoas lá nos Estados Unidos, que foi de lá que vieram esses aparelhos, né, lá o pessoal, enfim, utiliza o próprio cliente, ele utiliza muitos deles até durante o Cooper, né, colocando, tem alguns que são capacetes fixos na cabine do terapeuta, mas eu vejo que o efeito, e até os nossos colegas de lá, dos Estados Unidos, eu tenho um contato direto, nós entendemos, a minha opinião é a mesma que a deles, que quando o terapeuta capilar, ele aplica o laser ou LED, o efeito é 1000 vezes melhor e mais rápido do Sim. que com o capacete. Não estou aqui contrário a nenhum fabricante, mas Sim. meu compromisso é com a ciência, né, Cris? Sim. Então, Tá. de fato, a sua visão ela está assim corretíssima. E, de Perfeito. fato, com uma aplicação natural é muito mais rápido o resultado do que com capacete. Tá bom, perfeito. Então a gente compartilha da mesma opinião. Deixa eu ver se eu tenho Sim. mais uma coisa para te perguntar. Deixa eu ver. Você sabe de algum benefício de, de laser, de LED, de um modo geral, que seja específico para cabelo? A gente até falou um pouquinho sobre isso no ASP, que é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Vou te Sim. dar a minha visão, tá? Eu até falo isso. A gente usa o LED azul, por exemplo, no cabelo com o objetivo de retenção de água e com o objetivo de permeação dos ativos. Mas eu, Cristiana, desconheço estudos que venham a comprovar. O que você acha sobre isso? Ou você, Cris, eu posso ver um pouco mais? Cris, realmente não tem estudos? Ou nunca eu nem ouvi falar? Como é que você está em relação a LED ou laser, né? Mas no caso, eu acho que mais LED para o cabelo, para a própria fibra que é morta. Então, justamente para o cabelo, diretamente, o LED azul costuma ser utilizado. Eu também desconheço, infelizmente, algum estudo científico mais comprovatório ou uma análise um pouco maior. Tenho até interesse em estudar isso. A gente nota alguma mudança, né, visual, Uhum. sim. O que eu entendo hoje como claro, uma reflexão pessoal, assim, temos essa parte científica. O azul, o fóton azul, ele é altamente absorvido pelas proteínas que constituem, né, o fio. E aumenta a temperatura. Aí ocorre uma ligeira alteração
digamos que uma alteração conformacional. Não chega a ser uma desnaturação da proteína que forma o cabelo, mas uma alteração que muda o formato, aí sim, consegue reter um pouco mais de líquido, etc. E quanto à permeação de ativo, eu também desconheço estudo científico nisso. Uhum. Mas suponho, aí aqui é uma hipótese, que por aumentar a temperatura, Pode dar essa. pode aumentar. Exato, aumentou a Faz energia sentido. cinética, cinética enzimática ali do produto, com o fio, e aí tem uma aderência maior. Mas isso é uma hipótese aqui, olhando como físico ali, mas tem que fazer uma análise com microscópio, Isso para aí. poder realmente comprovar e saber qual é a melhor dose, porque não se sabe qual é a melhor dose também para isso. Pronto. Foi Né? ótima a sua observação, sabe por quê? Porque quando alguém me pergunta isso, eu falo, gente, eu não tenho nenhum dado para comprovar, mas do ponto de vista de sensibilidade, como profissional da área, a gente sempre tem esse sim, parece sensorialmente falando que há uma absorção maior dos ativos, o cabelo absorve melhor o ativo que você está colocando nele. Mas, de Sim, fato e verdade, assim como você, eu também não consigo comprovar cientificamente. Eu vou fazer o seguinte, eu sim, vou abrir para perguntas, vou ver o que as pessoas têm para te perguntar. E ótimo, dessa forma a gente deixa um pouquinho mais dinâmica a nossa live, tá? Espera aí rapidinho. E aí, meus amores, o que vocês querem ótimo. perguntar para o nosso professor? Vamos que vamos. E aí, estão gostando? Olha, vocês têm que me amar muito, viu? Tem que compartilhar a nossa live, né, professor? Com Mandar para certeza. todo mundo, porque não é todo dia que você tem uma aula dessa de laser terapia aqui, não, né? De fototerapia de um modo geral. O que vocês quiserem perguntar. Ah, eu acho que algumas pessoas já fizeram perguntinhas aqui. A Jaqueline está perguntando se cromoterapia é indicado para tratamento capilar. Faz parte da sua área, professor, isso daí? Então, conheço cromoterapia, conheço bem também, conheço bem. A cromoterapia, ela tem uma outra abordagem diferente da fototerapia. A fototerapia é um pouco mais direta, tem a dose exata que se aplica de quantidade de fótons que vão desempenhar um efeito celular, um efeito biológico, mas na cromoterapia a interface é diferente. Né? Uhum. Pode ter uma ação benéfica, em termos científicos, a gente não consegue entender. Pelo ponto de vista de espiritualidade, que eu também estudo, acaba sendo um efeito mais, como se diz a palavra, um efeito mais na pessoa, no ser integral, Porque né? ela Nas crê. energias da pessoa. E isso pode beneficiar o crescimento capilar, porque vai diminuir o estresse, e diminuir o estresse da pessoa, também melhora a parte oxidativa, e aí você tem, acaba um efeito global. Mas não é a mesma coisa, tá? Uhum. Não seria a mesma coisa. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Dosagem segura de fato. Não, isso não, fotolise. Ó, sempre me perguntam isso, eu não sei se você conhece, eu não conheço esse laser, né? Photon-lise lasers de onda. Azul 450 nanômetros, vermelho 600 nanômetros. É bom? Pois é, eu não conheço esse Photon Lise, eu vou pesquisar aqui, Tá. mas eu te digo uma coisa, pelo que eu vejo, pelo comprimento de onda, 600 nanômetros é vermelho. Isso, Vermelho estimula o crescimento capilar, lá. ok? O 450 nanômetros, azul, correto, é azul esse comprimento de onda, ele pode estimular sim a hidratação Uhum. da pele, na região do couro cabeludo, e além disso, um estímulo a células-tronco. E esse é um tema, uma novidade que eu preciso contar para você, uma novidade científica Então, conta. comprovada, que eu coloquei no capítulo do livro também que eu escrevi, e que foi uma coisa inovadora, mas é um segredo para você, mas eu vou abrir hoje para você isso daí. Porque pode fazer uma grande diferença no resultado do seu tratamento. Mas resumindo, eu vou pesquisar seu laser. Tá, ponto. Esse fotolise, né? Eu não entendi. Você Isso. vai nos contar do efeito nas células tronco ou ainda não? Vou contar. Pronto. Quer contar? Conta então. Posso contar? Pode Tá contar. difícil segurar, né? Não consigo segurar. É porque eu Porque sou foi a uma mais curiosa, né? descoberta. Conta. Que é isso? Tá todo mundo querendo saber e eu tô aqui, né? Bora, conta pra gente. Deixa eu Cris, tirar aqui os comentários. pessoal,
Nós temos células-tronco mesenquimais no folículo capilar. Isso é uma comprovação científica, tem vários estudos que já mostram isso. Agora, a grande novidade é que foi também comprovado que a luz, no comprimento de onda do vermelho, consegue promover um estímulo a essas células-tronco mesenquimais. Inclusive, essas células-tronco mesenquimais estão no folículo capilar e uma outra parte nós temos na camada basal. O que acontece? Quando aplica-se a luz vermelha, o LED ou laser, o fóton ele consegue ser absorvido por essas células-tronco mesenquimais na região do bulge. Mostrar para você. Espero que vocês consigam ver essa imagem. Vamos até aumentar a luminosidade, Cris, aqui do tablet, para vocês poderem ver uma imagem que nós criamos. Vamos ver aqui, olha lá. Vamos ver se você consegue ver aqui, ó. Olha, vocês estão vendo aqui. Só saiu mudou? a imagem. Saiu, isso. Olha só. Você está vendo aqui o folículo bonitinho, não tá? Isso. Então, olha lá. Todas essas setinhas vermelhas que vocês estão vendo agora são as regiões o laser, seja o laser vermelho ou o LED vermelho, os fótons, vão serem absorvidos por essas células. São essas células do folículo, mesenquimais, células-tronco, que vão se multiplicar e elas migram, percebe a setinha? Elas vão descendo lá para a papila dérmica. Lá elas vão se multiplicar também, aqui embaixo, multiplicar, se proliferarem como células-tronco mesenquimais e se diferenciarem em células fibroblastos que vão formar o fio. Então, existem umas doses específicas do laser vermelho, do LED vermelho, que vão favorecer a esse crescimento. Inclusive, agora vocês vão cair da cadeira. Olha lá em cima na camada basal, células-tronco que podem constituir novos folículos capilares. Novos folículos. Isso acontece naturalmente pelas células-tronco. Nessa descoberta desse artigo, eu posso passar depois para vocês fazendo meu curso vão saber detalhes, mas o laser vai estimular essas células também que migram para a camada basal, Cris, e ali pode ocorrer a formação de novos folículos adjacentes. E isso faz você ganhar volume, maior área de folículos disponíveis e você consegue um efeito fantástico. Ai, gente, fiquei emocionada agora. Novos folículos, isso só com laser terapia. Nesse caso, só com laser vermelho. E nesse caso, é um fenômeno, assim, digamos que natural, segundo a descoberta desse artigo, pensando em células-tronco, mas que o laser, ele promove um grande estímulo nisso, ele potencializa. Tá. O laser, ou o LED vermelho, potencializa essa formação. Tá, né? Porque o que acontece? As células do bulge, as células-tronco do bulge, até onde, como você falou, de forma fisiológica, tá, gente? Ela já vai ter essa liberação, que é justamente ela que vai ser enviada lá para a papila dérmica e que vai fazer o início de uma nova fase anágena. Então, isso já é fisiológico. Mas o que você está mostrando é que se eu uso o laser, eu não só potencializo essa liberação, digamos assim, dessas células-tronco, reiniciando um novo anágeno, como também porque a partezinha de cima, o seu desenho, quando você mostra, ele está ao contrário para mim, tá? Então, para me explicar. Então, na parte de cimazinha, eu tenho... Ele vai ficar exatamente aonde? Porque ficou confuso para mim. Eu vi a sua setinha para o bulge, eu vi a sua setinha indo para a minha papila dérmica, reiniciando o novo anágeno. A parte da setinha que está para cima, eu não consegui entender. Aí eu queria que você puder me explicar melhor. E pelo que eu estou entendendo, é isso que pode me favorecer também um novo folículo. É isso? Essa partezinha do final me confundiu um pouco. É isso. Vou explicar um pouquinho mais, um pouco melhor. O estímulo do laser, ele estimula a maior movimentação das células-tronco mesenquimais. Também é uma comprovação já experimental dos cientistas. E essas células que migram para a camada basal, elas, quando migram para lá, elas podem formar um novo folículo. Ao migrar para essa região, ocorre uma invaginação nova
naquela região, e isso, assim, aí é onde entra, assim, mas por que que isso acontece? Como funciona, assim? A gente responderia, porque Deus quis, porque como é que se sabe que tem que formar naquela região? Não Sim. se sabe. Mas o que acontece é que essas células que sobem se aglutinam numa determinada região, ao lado do folículo, e ali ocorre um fenômeno de uma invaginação, levando à formação do novo folículo, mas é disparado por essas células tronco mesenquimais. E Mas, que esse efeito é potencializado demais com a presença dos fótons vermelhos. que show, gente. Só Ficou mais claro agora? ficou. Para mim tá perfeito. Deixa eu ver que essa galerinha nossa entendeu. E nisso você Isso. tem, se você puder compartilhar depois conosco, porque eu tenho um grupo do Telegram, professor, não sei se você conhece. O nosso grupo do Telegram hoje tem 28 mil profissionais de cabelos aí, tudo doido por conteúdo. E eu gero muito conteúdo para Uau! e, quando possível, falo de estudos científicos. Então, caso você queira, você poderia nos disponibilizar esse estudo, me manda um áudio com a explicação do que você quiser, com os seus dados, tudo direitinho, que eu coloco lá no nosso Telegram, tá bom? Toda vez que você tiver uma novidade voltada para esse público, pode me mandar pelo WhatsApp que eu direciono para elas, porque eu até agradeço, porque é tanto conteúdo que eu tenho que gerar. Então, quanto mais eu tenho essa ajuda dos colegas, mais enriquece o nosso grupo. É um grupo do Telegram específico para profissionais de terapia capilar, tá? E aí eu quero Com te certeza. e aí eu quero te perguntar uma coisa. Nesse estudo e tudo mais, esse laser que nós usamos, seria nessa dosimetria que você colocou, de 16 joules, ou depende, ou isso não ficou especificado? Olha, isso não ficou especificado, né? Na verdade, esse estudo, todo esse conceito novo que eu trouxe aqui agora, ele é um conjunto de nós entendermos praticamente uns 4, 5 artigos Uhum. e montar essa ideia e chegar nesse resultado. Então, foi um estudo de vários artigos sobre células-tronco, da revista Nature, e Sim. com outros estudos de laser em células-tronco, e a gente juntou esse conceito. E aí, de fato, não se tem ainda claro qual a dose exata, mas se sabe, Cris, que para o LED azul, o LED verde também estimula a proliferação de células-tronco mesenquimais. Ai, eu não sabia. Isso foi comprovado in vitro. In vitro, por uma dose, eu não recordo se eram 8 joules por centímetro quadrado, mas tem uma dose específica in vitro. E aí, lembrando de novo aquela velha história da dosimetria: se 8 joules in vitro é necessário para proliferar as células tronco-mesenquimais, então lá na superfície da pele tem que aplicar mais, porque vai ter uma perda até a luz chegar lá embaixo, Sim, né? sim, show de Mas bola. é essa sacada. Nós vamos descobrir essa dose, viu, Cris? Tá Nós vamos bom. estudar. Não, é Mas legal. 16 joules faz 16 ou 20, ou doses acima de 10 joules, você tem maior número de células para receber. Você tem mais fótons disponíveis até para células tronco. Porque se Sim. você aplica 4 joules, 5 joules, você vai ter ali, por exemplo, uma quantidade de fótons que será absorvida por todo mundo. Isso é distribuído na pele, né? Então, Uhum. essa quantidade que se aplica no equipamento, né? Ela vai ser distribuída pela pele. Entendi. E se você aumenta um pouquinho mais, você tem mais quantidade lá dentro disponível, porque não são só os fibroblastos que vão absorver. Mas aí entra quem? As células tronco-mesenquimais da região do bulge, que Entendi. vão ali migrar mais rápido, né? Por isso você precisa de mais dose, porque você tem mais células ali que participam do crescimento capilar. Ai, gente, que show. Não dá vontade de ficar? Por isso que eu tô falando para vocês que a gente assistiu uma palestra e ficou todo mundo doido para fazer o curso dele. Algumas pessoas estão perguntando a frequência ideal de se usar o laser em nossos pacientes. Pode ser uma vez por semana, 2 vezes por semana? Tem alguma contraindicação nesse sentido? Pode ser sim, uma vez por semana. Nós temos resultados fantásticos uma vez por semana. 2 vezes por semana também pode. Uhum. Agora, a restrição é que para não acontecer aquela bioinibição, né, ou o pessoal chama de um efeito rebote, né, Uhum. é não aplicar diariamente. Aí você pode
atrapalhar o crescimento capilar. Então, 1, 2 vezes por semana, perfeito. Contraindicações. Não se usa em pacientes com câncer, né? Costuma-se evitar, muito embora ainda está em estudo, Uhum. tá? Porque, obviamente, a pessoa faz quimioterapia, né? Perde o cabelo, mas tem uma linha aí de pesquisadores que buscam a aplicação do laser para que, ou seja, de maneira a não prejudicar, né, o Uhum. paciente com câncer. A contraindicação do laser, assim, praticamente, terapia capilar, seria essa, no caso de neoplasia. Se a pessoa tem epilepsia, um paciente neurológico, costuma-se evitar, Uhum. mas não é uma contraindicação, mas costuma-se evitar para Por que uma não questão de ocorra nenhum segurança. tipo de... Por questão de segurança, muito bem, né? Pronto, Mas perfeito. o ótimo é isso, é que você quase não tem contraindicação para fototerapia capilar, tá? Ótimo, perfeito. São pouquíssimas. Tá bom, vamos ver lá. Temos o resultado mais Eu, rápido. Pode falar, pode falar. eu também tenho uma outra novidade para vocês, viu? Ai, gente, que coisa boa. Estamos sendo contempladas com as novidades da área. Nos conta. A última novidade, gente, é que assim, eu já trabalho com profissionais de terapia capilar já há alguns anos, há mais de 6 anos, e nós sempre, é aquela conexão que a gente fala muitas vezes nas suas lives fantásticas, da sua conexão com Deus, etc. Eu tenho muito isso também no meu coração. E às Uhum. vezes me vem inspirações, e que em vários tratamentos, quando aplicava o LED ou laser, em tratamento de alopecia, independente da dose ali, eu costumo, Cris, esse é um Conversar com segredo, a pessoal, célula. conversar com a célula. Como é que você sabe? Eu não tô ficando doida, gente. Eu falei com ela dessa semana. Eu Eu, falei, gente, conversa com a célula, pede pro Espírito Santo intervir, porque faz toda a diferença. E eu vi que você é professor de física quântica, não é isso? sim, É porque eu também sou uma exatamente isso. estudiosa da física quântica. Então conta, eu quero ouvir. Vai, fala. É muito legal isso, porque eu aplico, Cris, me concentrando nas células que estão recebendo a luz. Eu percebi que quando eu estava com o emocional meio ruim, ou a minha colaboradora também, a terapeuta capilar, não estivesse bem, é como se o tratamento não fluísse, né? O resultado meio que não estava legal. E então eu comecei a fazer exercício de concentração total durante a aplicação da luz laser, ou do LED, e mentalizando, sentindo muito amor, muita paz, e mentalmente conversando no sentido de proliferem, vocês são bem-vindas, vocês podem crescer. Então, tinha informações na mente. Aham. Cris, incrível. Os resultados dos tratamentos foram muito melhores, devido não só à dose, mas esse tipo de mentalização. Aí agora o que aconteceu? Isso eu faço já há 5 anos, percebemos isso também em tratamentos em fisioterapia, onde eu tive clínica também de laser nisso. Agora, ano passado, veio um artigo científico comprovando, gente, um estudo de física quântica, eles colocaram várias pessoas para mentalizar, concentrar-se em estados de atenção em luz do laser na bancada do laboratório. Aham. E a luz, já se sabe, se comporta como onda e como partícula, onda ou partícula. Se comporta como partícula, ela vai ser absorvida, interage melhor. Eles comprovam no estudo que a mente concentrada em estados de atenção na luz do laboratório façam que o comportamento maior seja de partícula. Ou seja, é a partícula absorvida, por exemplo, pelas células. Né? Então, de fato, está comprovado que a mente interfere na luz. Uma descoberta científica publicada em 2020. Tem um artigo disso, e aí nossa, se você aplica o laser e se concentra no que você está fazendo, o resultado é um. Se você aplica o laser e com a mente distraída, conversando com outra pessoa, ouvindo música e não concentrado, É o. você está interferindo no resultado. Pode ser pior até, ou melhor, não se sabe, mas interfere. O que se sabe, na minha experiência clínica, juntando com esse artigo, se você se concentrar e focar sentimentos bons, essa é a minha experiência. Você potencializa o resultado. Gente, Essa é a tá. novidade. Olha, ó.
Isso para mim, isso que Agora, você tá falando para mim, isso é tão surreal, porque claramente eu vou trazer isso sob a ótica espiritual. Eu costumo dizer que quanto mais os cientistas tentaram explicar, a ciência tentou comprovar a não existência de Deus, mais a ciência todos os dias comprova a existência de Deus. A fé nada mais é, a palavra de Deus fala que é você trazer à existência o que não se pode ver. Então você torna sim, real aquilo que os seus olhos não podem ver, mas que a sua mente acredita de tal fato que as coisas vêm a acontecer. Isso é a fé. E a mesma coisa a física quântica nos comprova. A física quântica nos comprova todos os dias que se eu mando uma informação, você sabe de falar disso infinitamente melhor do que eu falo de uma forma super leiga, como uma curiosa. Então, se eu mando um comando para o universo de que eu vou morar naquela casa daqui 2 anos e minha casa vai ter um quarto assim, assim, assado, vai funcionar. Quer dizer, eu estou mandando um comando para o universo e aquilo vai acontecer, porque eu creio que aquilo vai acontecer. Aí, para aquelas pessoas mais céticas, ela pode acreditar só na física quântica. Para as pessoas mais espirituais, que é o meu caso, porque eu acredito nos dois, na verdade, eu sim, vou acreditar sob a ótica mais espiritual. O fato é, do mesmo jeito que se a gente crê que se eu estou conversando com a célula, se há uma manifestação física, espiritual, quântica, não importa, para aquilo ali se convergir numa proliferação celular, da mesma intensidade que as coisas boas vão acontecer, e aí as pessoas não conseguem entender que essa mesma energia ela é jogada de forma negativa. Se eu creio que a minha vida é um fracasso, se eu creio que eu sou uma fracassada, se eu creio que o meu casamento acabou, se eu creio que, sei lá, eu vou sair endividada desse ano, é exatamente isso que vai acontecer. E as pessoas não conseguem entender a dimensão da importância daquilo que está na sim. nossa mente e aquilo que a gente abre a nossa boca para dizer. Né? E eu acho fantástico esse assunto. A gente pode, inclusive, marcar outro dia para fazer uma live só sobre física quântica, que eu sei, acho, pelo que eu vi na sua rede social, que você está cada dia mais estudando sobre esse tema e dando aula sobre esse assunto, né? Se você quiser falar um pouquinho mais também do seu curso, você fica à vontade. Sim, sim, eu concordo 100% com você, eu também acredito nisso, dos dois lados, ciência e espiritualidade conectados, e o meu trabalho tem sido esse, ajudar pessoas, e meu público é mais feminino atualmente, ajudar mulheres a conseguirem conectar com a própria essência, mudar a vida através da construção de pensamentos, de um mindset positivo, um mindset de prosperidade, um mindset para renovar sentimentos, mágoa, culpa, tirar isso, transformar, se libertar do passado, que está Sim, ali na memória, e sim, com os comandos quânticos que eu criei, as pessoas, as mulheres, elas conseguem transformar as conexões neurais daqueles registros negativos. sim. Porque o que está comprovado também pela física quântica é que a mente concentrada, ela consegue atuar não só na luz, mas do que é formada a luz? O átomo? De luz. Os átomos são formados por energia. Então, a mente atua na energia, inclusive dos neurotransmissores. Então, eu trabalho, desenvolvo cursos, imersões, terapêutica de mentalidade quântica, para você que precisa e quer mudar de vida e não está conseguindo. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa maravilhosa, né? Estou muito feliz. E vocês podem também mudar a vida de vocês. Olha aí um exemplo de amor, exemplo É, de trocas vibracionais. É seu filho? tchau. Tchau, gente. Ô, mamãezinha, tchau. Dá um tchau aqui para todo mundo. Dá. Tchau. Mamãe, Peraí, o tio aí fez um leite quente pra nós. Foi, mamãezinha vai tomar leite quente antes de dormir. Que coisa linda. E Ah. que lindo, A né? gente vai deixar o Instagram do professor aqui para vocês depois. Não precisa se preocupar, tá? E aí, fala. E, inclusive, Cris, eu formatei um curso novo de laser terapia para terapia capilar. Eu vou acrescentar essas aulas do que eu falei agora com vocês. E eu quero também ofertar, obviamente, para todos que estão aqui na live, né? Eu quero fazer um pré-lançamento. Estou para lançar Pronto. esse curso já quarta-feira, mas eu estou fazendo um pré-lançamento aqui.
exclusivo para quem está aqui participando, tá? Um pré-lançamento para todos que querem participar. É um curso que ele é um curso que vai transformar não só o trabalho de resultado do terapeuta capilar, mas também vai transformar o próprio terapeuta capilar, ajudando a ele a criar esse mindset positivo na hora de aplicar. Então, estou fazendo um pré-lançamento aqui, presenteando, Cris, você, o seu trabalho é maravilhoso, e as Obrigada. pessoas que estão aqui seguindo. Vai ter um mega desconto específico para vocês que estão aqui nessa live. Então, para vocês conseguirem isso, assim que acabar a live, entra no meu perfil, manda um direct para mim, professor André Luiz Ramos, manda um direct dizendo, eu quero. Aí eu sei que você participou da live, porque essa é a tua senha para participar do pré-lançamento. É um curso que ele vai ter um preço, né? O preço dele está R$ 335. Nesse pré-lançamento, nós estamos fazendo por R$ 99. Eita, coisa boa! Pré-lançamento. R$ 99 o curso. Exato. Você fez aula comigo, eu viajo para o mundo inteiro falando desse tema. É um curso de altíssimo nível. Você pode assistir na sua casa, em qualquer momento. E aqueles que querem fazer, mandam eu quero no meu direct. Eu sei que você esteve aqui na live. E aí eu já faço todos os trâmites para você receber a partir de quarta-feira esse curso de transformação. Tá? Que show, que show. Ó, nós temos 435 pessoas nessa live. Na minha opinião, tinha que entrar as 435 pessoas em contato com o professor para poder fazer esse curso, porque eu tenho certeza que o conteúdo é incrível e o preço está extremamente convidativo. Então, não tem por que a gente não fazer. Pelo que eu entendi, é um curso tanto da parte de... Vai falar alguma coisa sobre laser terapia e também essa questão da mudança quântica, né? Mudança de pensamento e tudo mais. Exatamente. Eu vou mesclar, pela primeira vez, eu vou mesclar os dois, porque o profissional, ele influencia no resultado. A gente pensa que só o laser vai dar resultado, mas não é verdade. A física quântica comprovou que a mente da pessoa influencia na luz e nos átomos. Então, muitas vezes você está aplicando o laser na dose certa, mas está pensando da forma errada. Sim. Não vai ter resultado. Por isso tem muita gente, Cris, que fala que laser terapia não funciona. E é mentira. Funciona muito. Mas o resultado é muito melhor se a sua mente está ali. E se você sabe usar a sua mente para ter aquele resultado positivo. Né? Não, concordo, perfeito, perfeito. Eu sou super Faz a favor de sentido? mudança de mindset, mudança de comportamento, mudança de postura. Eu acho que boa parte do meu trabalho, eu falo muito isso com o pessoal que me acompanha, não é só a gente aprender a parte técnica, é a gente aprender a parte técnica, porém a parte comportamental, como que eu penso, como que eu ajo, é de fato e verdade o que vai fazer diferença na vida do profissional, né? Porque às vezes o profissional Totalmente. é muito melhor do que eu ou você, por exemplo, do ponto de vista técnico. Às vezes é muito mais dedicado aos seus estudos e tudo mais. Mas, em compensação, tem uma mentalidade que aqui a gente brinca, professor, de mentalidade de rainha e mentalidade de plebeia. Aí, dependendo da pergunta, eu falo, rapaz, você está com mentalidade de plebeia, né? Assim, aquela mentalidade de quem veio ao mundo para ser pequeno, e eu estou convidando a galera para uma mentalidade de rainha, né? Vamos crescer em todos os sentidos, em todas as esferas da nossa vida, né? Professor, eu quero muito, muito, muito te agradecer. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho. Eu acho que você é um cara especial, extremamente preparado, gabaritado. Quero muito que você compartilhe conosco, por favor, esse estudo, ou o que você quiser acerca de estudos científicos do que a gente conversou na nossa live. E aí, se você puder, me manda um áudiozinho para que eu mande para a nossa galerinha, lembrando que são mais de 28 mil profissionais que tem lá. Eu acho que é uma ótima forma também da gente divulgar um pouco o seu trabalho, tá? Deixa eu ver o que mais. Agradeço muito a sua disponibilidade. Com certeza faremos mais vezes essa live. Quero te convidar num outro momento para a gente fazer uma live acerca da parte mais de física quântica, mudança de mindset, que é um assunto que eu gosto muito e tenho muito para aprender com você. E agradeço muito, de coração, sua participação. Você é muito querido, muito simpático e também muito capacitado. Acho que esse é a junção de todas essas informações, elas são muito valiosas para a gente poder aprender contigo, tá? Obrigada. Eu não preciso se preocupar, porque no final a gente vai colocar uma foto, vai ter o seu Instagram direitinho e eu mando também lá no nosso grupo do Telegram. E aí, com certeza, todo mundo que se interessou por essa oferta, agradeço muito por você presentear minha galerinha, né? Querendo ou não querendo, minhas seguidoras ficam super felizes, minhas pupilas e meus pupilos.
E que Deus te abençoe muito. Muito sucesso para você e muita paz. E que seja um sucesso o seu curso. Muito obrigado, Cris. Sucesso para você. Muito grato pela oportunidade. Que Deus Obrigada. abençoe você também. Amém. Que Muito Deus obrigado. te abençoe, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Falou, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu colocar aqui. Eita, gente, vocês estão ganhando. Momento do print, esqueci. Mas eu acho que a minha equipe tirou, penso eu. Eu vou colocar. Não sei, gente, se elas tiraram, se elas não tiraram, meu Deus. Deixa eu falar um negócio para vocês. Deixa eu só colocar aqui a nossa programação da semana. Eu quero muito, muito, muito que vocês printem. Vai ser uma semana incrível. Então, amanhã a gente já tem Pupilas em Ação, diversos temas extremamente interessantes. Teremos ainda mais uma semana intensa de lives até a gente chegar à nossa Semana da Terapeuta Capilar. Lembrando que de amanhã até o dia 24, domingo, nós temos live. E na segunda-feira, dia 25, nós iniciamos nossa Semana da Terapeuta Capilar, que é um evento 100% online, 100% gratuito para sua transformação. Eu amei a aula do professor, tenho certeza que vocês também amaram. Ó, eu quero que você conte lá na nossa foto, que vai ser postada agora, o que você aprendeu nessa live, quais foram as mudanças de mindset. Se você tem perguntas para fazer, não deixe de seguir o professor André Luiz Ramos, tá? E se você gostou da ideia do curso dele, vai lá no direct dele, chama ele, perturba ele para você poder participar da próxima turma dele, tá bom? Um beijo para vocês, vocês são maravilhosos, maravilhosos, né? Maravilhosas e maravilhosos. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito, tá bom? Nenhuma das minhas lives ficarão salvas. Todas serão retiradas, porque eu preciso que vocês participem das nossas lives ao vivo. Hoje não tem senha do PDF, porque a gente não fez nenhum PDF, tendo em vista que a aula hoje era do professor, tá bom? Mas aí o que acontece? Nós vamos, assim que ele me mandar todo esse material, eu vou mandar para vocês lá no Telegram. Então não deixem de estar no Telegram. Quando ele fizer enviar para mim esse estudo científico com o áudio dele, eu mando para vocês. Eu acho que quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor. A aula dele é incrível, né, gente? Eu também acho a aula dele muito boa, acho que ele é muito especial e nos ajuda muito a entender melhor esse mundo da fototerapia. Tá bom? Um beijo. Amanhã, meio-dia, estamos aqui. Amanhã, meio-dia, nós vamos fazer um Pupilas em Ação. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Amanhã, dia 18, meio-dia, nós vamos fazer um Pupilas em Ação. Pupilas em Ação. E outra coisa que eu não falei, mas vou dar uma brechinha. Estou convencendo o professor a gravar uma aula de laser terapia bônus para o nosso curso. Ah, gente, me amem. Tá bom? Podem me amar, fiquem na torcida. Já joguem as energias positivas de vocês para que ele aceite meu convite. Oi, Li, tudo bom, meu amor? Para que ele aceite meu convite para participar gravando uma aula bônus para o nosso curso, tá? Então vai ser mais um motivo para vocês terem um curso extremamente especial, extremamente completo para a formação de vocês. Um beijo. Tchau, tchau.